Olá, meus amigos, aqui novamente. Depois daquele vídeo sobre a previsão da política nacional para 2026, muitos amigos entraram em contato e pediram uma análise nossa sobre a eleição estadual. E aí nós estamos trazendo para vocês o que é que a gente visualizou já para essa campanha de 2026. Então vamos lá. Inicialmente, nós tivemos acesso a algumas pesquisas de consumo interno, não necessariamente da Seis Sigma, e a partir dessas pesquisas, do confronto de variáveis, de informações, nós geramos uns nossos modelos preditivos. Então, inicialmente, eu queria trazer para vocês um modelo potencial de voto, né, onde nós agregamos aí pelo menos 5 variáveis em cruzamentos, em minerações, para prever qual seria a potencialidade de cada candidato no cenário hoje. Então, como vocês podem ver, Cícero Lucena teria uma potencialidade aí de 247 pontos, né? Seguido por Pedro Cunha Lima com 142. Efraim, a preço de hoje, teria uma potencialidade de 96 pontos. Adriano Galdino em seguida com 89 pontos e dos candidatos que se apresentam, dos nomes que se apresentaram nos últimos meses, a gente pode ter aí, tem na verdade Lucas Ribeiro com 75 pontos. E o que é que a gente vê desses cenários? A gente vê naturalmente a potencialidade de Cícero Lucena, um político bem conhecido na Paraíba, né? Seguido por Pedro Cunha Lima, que traz esse arrasto de um recall de votos da última eleição, né? E Efraim Adriano se destacando aí também como políticos que já tem todo um histórico ao longo de campanhas estaduais, né? E Lucas Ribeiro, um candidato que não apresenta uma potencialidade de voto a preço de hoje, né? Mas nós geramos um segundo modelo, já considerando outras variáveis. Eu chamei modelo Coelho 2, a potencialidade de chegada desses candidatos, como seria a partir de uma campanha, a partir da intensidade, onde nesse modelo nós já colocamos mais duas variáveis, essas variáveis no aspecto qualitativo de projeção. E essas variáveis qualitativas adicionadas ao modelo Quant, né, eu chamo de movimento estratégico e uma variável de prospecção e ressonância, né? Essas variáveis elas têm um score que é atribuído em virtude da análise dos cenários, e com essa análise dos cenários, das movimentações estratégicas, das prospecções e das ressonâncias que podem ser obtidas por determinados clusters, a gente atribui pesos, né? Então a gente pode fazer uma análise aí da movimentação estratégica e dessas prospecções, por exemplo, do candidato Cícero, né, que é um candidato que decidiu realmente. Então acho que virou o dia 1º de janeiro e ele já estava decidido a ser candidato, colocando seu nome no cenário, né? É natural quando um candidato com esse conhecimento, esse histórico político, ele naturalmente se acha e se sente qualificado. E fez o dever de casa correto, visitando cidades, colocou seu nome no cenário, e esse nome ganhou ressonância, né, não só política como da opinião pública, né? Aí nós vemos, por exemplo, o movimento estratégico de Pedro Cunha Lima, que é um jogador mais de defensiva, né, que já é vamos dizer, um produto político que está um pouco desatualizado,
e não está ganhando ressonância como se poderia, em virtude até do próprio cenário, como se desenha, né? Então, essas variáveis trazem um peso negativo de prospecção ao longo de uma campanha, né? O candidato Efraim fez um movimento estratégico muito interessante, né? Ao se aproximar da direita, que é uma outra frente de votos, onde ele capitaneia ou ele prospecta dentro desse grupo, um grupo que tem um potencial de voto grande e um grupo que tem um movimento conceitual de voto. Então, um movimento muito inteligente, outro que se colocou mesmo à frente do processo. Então, essas variáveis têm um peso positivo, né? Adriano Galdino jogou seu nome dentro do cenário, fez um movimento não conceitual, mas um movimento de cunho tradicional, que a gente chama de voto de estrutura, e esse voto de estrutura ele tem uma potencialidade que a gente vai ver nos scores apresentados, né? E o Lucas Ribeiro, embora tenha uma decisão de grupo, né, e de fazer seus movimentos corretos dentro do voto de estrutura, é um candidato que tem alguns erros conceituais que precisariam ser trabalhados muito estrategicamente para que pudesse capitanear a prospecção e ressonância a contento. Vejamos aí. Então a gente tem aí Cícero Lucena com um aumento da sua potencialidade, saltando de 247 para 288 pontos, né? Pedro Cunha Lima com uma queda potencial na chegada, ele não teria a força necessária de chegada. Na verdade, Pedro caindo de 142 para 116 pontos de potencialidade, né? E aí vem Efraim, que no modelo 1 tinha uma partida de 96, saltando para 147 pontos de potencialidade. Adriano Galdino dando um salto de 89 para 115 pontos, praticamente tendo a mesma potencialidade de Pedro Cunha Lima hoje, acaba surpreendendo algumas pessoas, e Lucas Ribeiro continua sendo aquele que tem a menor potencialidade dos candidatos que se apresentam. Naturalmente, as estratégias de campanha podem fazer diferença, algumas variáveis que podem interferir nos modelos, mas eu diria para vocês, posso afirmar, diante dos modelos que se apresentam, que a preço de hoje nós teremos uma chegada para segundo turno na campanha de 2026, diante dos candidatos que se apresentaram, entre Cícero Lucena e Efraim Filho, fazendo essa disputa. Então era isso que eu tinha para trazer. Inscreva no nosso canal, compartilhe com amigos, discutam política. Sucesso, abraço a todos e vamos em frente.